Rádio Unijuí FM apresenta a série histórica Nossas Origens, com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens. Da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: os astecas antes da invasão. Quando Hernán Cortés começou a campanha que arrasaria um dos dois maiores impérios ameríndios de todos os tempos, fazia mais de um quarto de século desde que Colombo chegara por primeira vez ao Novo Mundo. Durante esse tempo, os indígenas das ilhas foram dizimados, enquanto novos territórios iam gradativamente sendo desbravados pelos europeus. Rumores de uma grande civilização existente no interior do continente cada vez mais chegavam até os ouvidos dos diversos navegadores que exploravam as ilhas do Caribe e que começavam a olhar mais detidamente para as terras a oeste. Um novo mar, que seria chamado de Oceano Pacífico, também havia sido encontrado pelos desbravadores ibéricos. De navegadores, os espanhóis logo se transformariam em conquistadores, homens que destruiriam impérios em busca de ouro, de glória, de títulos nobiliários e de levar a fé católica a todos aqueles que consideravam infiéis. Os mitos fundacionais daquela civilização mesoamericana que os espanhóis estavam prestes a encontrar apontam para uma origem em um lugar chamado Aztlán, por isso o nome de Astecas, que se localizaria no noroeste do México ou no sudoeste dos atuais Estados Unidos. Dessa localidade mítica ou real, teriam partido, em 1168, peregrinando durante cerca de um século e meio para o sul, como uma simples tribo nômade, cujo idioma era o Nahuatl. Segundo o documento conhecido como Codex Boturini, ou Tira da Peregrinação, teriam chegado, por volta de 1196, à região de Tula, capital dos toltecas. Depois os astecas prosseguiriam sua jornada até se depararem com a visão de uma águia sobre um cacto, devorando uma cobra, sinal divino que indicaria o lugar onde seus integrantes haveriam de fundar sua capital. Nesse local, uma pequena ilha pantanosa, no lago Texcoco, a partir do ano 1323, construiriam aquela que viria a ser um dia a imponente cidade de México Tenochtitlán, atual cidade do México. Rastros idiomáticos do tronco linguístico uto-asteca, além de pinturas, sinais, mitos semelhantes, apontam para a real possibilidade dessa migração. Vestígios são encontrados em territórios tão distantes como o dos indígenas Hopi, do sudoeste dos atuais Estados Unidos. Os astecas, ou como se denominavam, o povo do sol, embora tivessem diversas outras divindades, tinham como deus supremo o Huitzilopochtli, representando o disco solar em sua hora de maior esplendor, a quem ofertavam sacrifícios humanos, tendo como preceito que o sangue era o alimento divino que manteria seu mundo em equilíbrio. Em suas mitologias, os astecas ou mexicas buscavam se relacionar com tradições que vinham desde os tempos da portentosa cidade de Teotihuacán, embora essa metrópole ameríndia tenha sido abandonada muito antes da chegada deles à região. Teriam, contudo, muito maior ligação com os toltecas, povo que havia sido conquistado e desaparecido enquanto civilização justamente na época da chegada dos astecas a seu território. Dos toltecas herdariam várias características culturais. Entre elas estava a crença na existência de um deus-rei, Quetzalcoatl, legendário ou real herói mesoamericano.
Seu mito, que remontaria a milênios antes, conta que teria sido desterrado e que prometera voltar um dia desde o Oceano Atlântico. Após a fundação de México Tenochtitlán, em 1325, os astecas viveriam mais de um século subordinados à cidade de Azcapotzalco. Essa vassalagem acabaria em 1428, no reinado de Itzcoatl, o quarto governante, ou, como chamado pelos astecas, Tlatoani. Esse líder, cujo nome significaria serpente de obsidiana, sendo obsidiana a rocha em que faziam suas lâminas, formaria uma tríplice aliança com as cidades de Tlacopan e Texcoco, vencendo finalmente a cidade de Azcapotzalco, iniciando efetivamente o período de glória asteca. Além de conquistar outras cidades do entorno, Itzcoatl mandaria construir estradas e templos, impulsionando também a utilização de hortas flutuantes chamadas chinampas, uma inovação agrícola que proporcionaria o crescimento populacional de sua capital. Em 1440, ascenderia ao trono asteca um sobrinho de Itzcoatl, de nome Montezuma, significando o Senhor Enfurecido. Ele expandiria o império em direção ao Golfo do México, subjugando os povos huastecas e totonacas, conseguindo o acesso a mercadorias de outras regiões, como o cacau, algodão, borracha, frutas e conchas marinhas. Um de seus maiores feitos seria a construção, em 1465, do aqueduto de tubos duplos de Chapultepec. Com essa obra de engenharia, resolveria o problema de abastecimento de água potável regular em Tenochtitlán. Com a ascensão de Axayacatl, ou Máscara de Água, ao governo, em 1469, os mexicas, como também eram chamados, seguiriam se expandindo, aumentando suas conquistas na região, chegando até o litoral do Oceano Pacífico pela primeira vez. Axayacatl conquistaria a cidade rebelde de Tlatelolco, sacrificando seu rei e colocando essa praça como tributária da Tríplice Aliança, governada pelos astecas. Sob sua liderança, os mexicas chegariam até a Guatemala, ao sul do império. Contudo, ele seria derrotado ao tentar conquistar a cidade de Michoacán. Entre suas façanhas mais importantes estaria a construção do calendário asteca, a famosa Pedra do Sol. Axayacatl morreria com apenas 31 anos e seria sucedido por Tizoc, neto do rei Itzcoatl, aquele que havia firmado a Tríplice Aliança. Em seu governo, Tizoc pouco faria, além de tentar garantir as conquistas dos territórios de Veracruz e Oaxaca e de ordenar a reconstrução do Templo Maior de Tenochtitlán. Seu reinado seria de apenas 5 anos, podendo ter sido envenenado por alguns nobres descontentes. Seu irmão mais novo, Ahuitzotl, significando espinhos de água, seria escolhido como sucessor. Em sua sede de poder, mandaria matar um outro irmão. Em seu reinado, Ahuitzotl empreenderia uma série de conquistas, subjugando povos como os zapotecas e os mixtecas, mais do que duplicando a área de domínio dos mexicas. Esse Tlatoani teria para os astecas o porte de um Augusto ou de um Trajano para os romanos, pois além das grandes conquistas realizadas, investiria no desenvolvimento de sua capital, construindo palácios e templos, além de um novo aqueduto, bem como finalizaria as obras do Grande Teocalli, ou Templo Maior, iniciadas por seu antecessor. Ele, inclusive, passaria a utilizar o título de Grande Orador, Huey Tlatoani, significando com isso que as outras duas cidades da aliança, Texcoco e Tlacopan, passariam a ser subordinadas de Tenochtitlán. Ahuitzotl faria de México Tenochtitlán um império que parecia destinado a crescer ainda mais, não fosse sua morte prematura, com pouco mais de 15 anos de reinado, devido a uma doença misteriosa.
Seria então sucedido por Montezuma II em 1502. Este novo soberano, o novo Tlatoani, enfrentaria uma grande seca, concentraria o poder em suas mãos, conquistaria mais territórios, aumentaria a rivalidade com a tribo independente dos Tlaxcaltecas e mandaria construir um novo palácio. O fim de um mundo pujante, contudo, estava próximo. Montezuma II ficaria conhecido como um imperador asteca que protagonizaria o fatídico encontro com os europeus. Uma das narrativas tradicionais astecas relata como, no final da grande peregrinação de seu povo, o seu deus maior, Huitzilopochtli, chamou o sacerdote e disse: haviam chegado ao lugar onde se ergueria a capital de seu povo. Ó serpente águia, viste tudo o que há ali entre os juncos e ficaste maravilhado, mas escuta, ainda há outra coisa que tu não viste. Vai logo descobrir o cacto Tenochtitlan, sobre o qual estará pousada alegremente uma águia. Lá nos estabeleceremos, dominaremos, esperaremos, encontraremos pessoas diferentes que com nossa flecha e nosso escudo conquistaremos. Lá se erguerá nossa cidade de México Tenochtitlan, onde a águia dá seu grito, abre as asas e come, onde o peixe nada, onde a serpente é devorada. México Tenochtitlan, nela os mexicas empreenderão muitas façanhas. No próximo capítulo falaremos sobre Montezuma e o final dos tempos. Até lá! Rádio Unijuí FM apresentou a série histórica Nossas Origens. Produção Martim César Gonçalves e Rádio Sulnet de Porto Alegre.